Deixa eu começar. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui às 14 horas para começar a nossa discussão de casos de rádio torácica. Quero apresentar para vocês o pessoal do terceiro ano, da T1, viu, Marcel, chamado aqui, que é a primeira turma de medicina da USP Bauru. O professor Marcel, ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na área de rádio torácica. Ele vai se apresentar melhor aí para a gente. Ele que organizou a parte do curso de rádio torácica, agora que vocês acompanharam durante a semana, fizeram as atividades. E também, a notícia aí, em primeira mão, é que ele vai prestar a prova também para docência aqui da USP Bauru. Então, assim que tá escrito, né, Marcelo? Tá escrito, tudo preparado. Então, quem sabe se torna efetivo docente nosso aí também, para participar da parte de radiologia de diversos módulos aí conosco. Tudo bem, Marcel, contigo? Eu vou te interromper várias vezes, que você sabe que eu gosto de falar. Entendeu? E a gente vai conversando, né? Beleza. Se a pandemia deixar, né, a gente seguir a vida. Pessoal, boa tarde. Vou compartilhar minha tela aqui. Aliás, estou tomando um expressozinho aqui, viu? Faz tempo que a gente toma um junto. Faz bem, verdade, né? Parece que eu pago um para você. Beleza. Tá todo mundo vendo minha tela, né? Ok. Pessoal, a ideia aqui dessa apresentação é a gente tentar fazer uma discussão de casos, né? Em geral, quando eu faço essa atividade presencial aqui com os alunos da faculdade de Ribeirão Preto, eu faço de maneira mais dinâmica, né? Então eu escolho um voluntário para discutir e a gente vai discutindo junto os casos. Online, a gente vai fazer a dinâmica um pouquinho diferente, né? Então eu vou apresentar o caso, apresentar os achados, e depois eu abro para perguntas, né? Então depois de cada caso vocês podem fazer perguntas, né? Então ou vocês mandam aqui no chat do Meet, ou então se desmutem, né? E falem, podem fazer a pergunta. Podem fazer perguntas, né? Eu passei para o Thales passou para vocês o material didático que eu uso aqui na Faculdade de Ribeirão Preto, né? Veja bem, aquele material eu distribuo ao longo aí dos 3 anos que eu participo do curso de graduação, terceiro, quarto e quinto ano de medicina, né? Então vocês receberam tudo de uma vez, eu sei, né? Mas guardem para vocês estudarem ao longo da formação de vocês. E se vocês aprenderem o que está presente naqueles textos, né, de estudo dirigido, mais o que a gente gravou nas aulas, é mais do que suficiente, tá? Então vocês não precisam ir além disso, né? E o que eu falo para os meninos aqui, né, que eu vou repetir para vocês, é que todo médico tem que saber ver o raio-x de tórax, certo? A tomografia, pessoal, ele é o exame que, na grande maioria das vezes, complementa a avaliação por imagem do exame de raio-x. O que é legal de aprender a tomografia? É que a tomografia correlaciona muito bem com o raio-x, e o jeito mais fácil de aprender o raio-x é em correlação com a tomografia. Os termos semiológicos, o jeito que a gente descreve as alterações é quase igual. Então, se você aprender um pouco de tomografia, consequentemente, você vai aprender também raio-x, tá? Mas o que eu quero que vocês aprendam até o final do 6º ano é interpretar os principais achados no raio-x de tórax. É isso que todo médico tem que saber. Por quê, né, pessoal? Porque o raio-x é um exame simples, barato, disponível. Qualquer postinho de saúde tem um aparelho de raio-x. Porém, no postinho de saúde não vai ter o especialista, o médico radiologista para ajudar vocês, tá? E raio-x de tórax, junto com raio-x de osso, é o tipo de raio-x que mais se faz, né? Então, vocês têm que saber ver, tá? Isso é importante. Então, a ideia aqui é a gente discutir alguns casos clínicos, né? De maneira relativamente interativa dentro do que a pandemia nos permite, né? Obviamente que
primeira coisa que vocês têm que saber é o normal, né? Então, quando a gente está diante de um exame de raio-x de tórax com um protocolo padrão, que vai ser sempre em 2 incidências, a gente tem uma imagem em póstero anterior, que é a nossa imagem à esquerda, e uma imagem em perfil à direita, tá? Olhando a imagem, pessoal, de frente, sempre a nossa esquerda é a direita do paciente, vai ser sempre assim, tá? Então, aqui é o lado direito do paciente, obviamente aqui é o lado esquerdo, a região cranial e a região caudal, tá? Deixa eu ver se a minha setinha fica mais... Não. Vou pegar um laser aqui, ó. Vamos ver. Opa. Não estou sabendo fazer, mas tudo bem. E no perfil, não existe uma regra fixa, tá? Mas em geral, a gente coloca a região dorsal para a nossa esquerda. É fácil identificar por conta da coluna. Então, aqui está a coluna posterior do paciente. Aqui é o externo, obviamente, a porção anterior. Tá? A anatomia radiológica normal, vocês podem estudar, tem um texto de estudo dirigido só de anatomia. Né? Então, o que vocês precisam saber de anatomia radiográfica está naquele texto. Tá? Antes de começar a ver as doenças propriamente ditas, né, uma das coisas mais importantes é saber identificar a qualidade técnica do exame. Aí tem várias coisas que estão relacionadas a isso, né, incluindo as incidências. Né, então também tem um texto de estudo dirigido para vocês aprenderem em relação às incidências e como ver se um raio-x está bem feito ou não. Isso faz muita diferença, tá, pessoal? Porque a qualidade do exame tem relação com a acurácia diagnóstica. Então, um exame bem feito, vocês acertam mais, vocês erram menos do que um exame com a qualidade técnica pior, né? Então, esse aqui é um exemplo bem didático de uma paciente, a mesma paciente que fez um primeiro raio-x à nossa esquerda em um dia, no dia seguinte, ela fez esse raio-x desse jeito. Qual que é a diferença? Obviamente que o raio-x não está normal, ela tem uma doença intersticial pulmonar, tá? Mas esse raio-x aqui, ela fez em póstero anterior, né, de pé, fazendo uma boa inspiração. Então, é um exame com uma qualidade técnica boa, né? A gente consegue ver as opacidades reticulares, a gente consegue ver que os pulmões estão bem expandidos, né? Então, é um exame de boa qualidade técnica. No dia seguinte, ela piorou clinicamente e ela não conseguiu fazer o exame de pé. Então, ela fez um exame em AP, antero-posterior, no leito, deitado, tá? Então, vocês vejam que como faz diferença a técnica do exame, né? Então, aqui ela não fez uma boa inspiração, né? O exame está pouco penetrado, tem pouca radiação ionizante, fica tudo mais radiopaco, é mais difícil de você definir a característica das opacidades, né? Então, é um exame muito mais difícil de interpretar do que esse daqui. Então, isso é sempre a primeira coisa que vocês têm que perceber, a qualidade do exame e ter consciência de que num exame como esse à nossa direita, a chance de interpretar as coisas de maneira errada é muito maior do que num exame como este à nossa esquerda, tá? Outra coisa é saber identificar algumas alterações, né, que não estão relacionadas à doença, mas podem simular doenças. Isso inclui variantes da normalidade anatômica, tá? Mas também muitos aparatos médicos, né? Por vezes coisas relacionadas à roupa, vestuário, né? E elementos relacionados aí a terapias, né, ou procedimentos médicos, né? Então, uma coisa simples é isso que a gente está vendo aqui, né? Essa é uma moça jovem que o exame está normal. Porém, se vocês olharem a imagem PA, parece que tem opacidades, ou uma opacificação aqui das duas bases, né, dos hemitóraxes. Quando a gente olha o perfil, a gente observa que não tem nada dentro do tórax. Na verdade, isso que a gente está vendo aqui, o que que é? São próteses de mamas, né? Então, quando a gente olha o perfil, a gente consegue ver a prótese aqui na região anterior do tórax, né? Porém, para quem nunca viu esse tipo de imagem, né, olha a primeira vez, se a paciente tem história de tosse produtiva e febre, vai achar que é pneumonia bilateral, tá? Então, tem que ver a imagem pelo menos uma vez para saber identificar e não confundir com doença. E isso é uma coisa legal da radiologia, porque a radiologia tem a questão do aprendizado prático também, né? Então, vocês têm que treinar o olho, né? Tem que saber reconhecer a imagem, reconhecer o padrão, né? Para poder interpretar da maneira correta. Então, a radiologia tem a parte de aprendizado prático. Quanto mais exames vocês veem, quanto mais imagens vocês veem, mais vocês aprendem,
né? Então tem que olhar a imagem. Por isso, quando vocês estiverem no internato, né, e o colega tiver um caso interessante, que ele está vendo, né, meu paciente tem isso, 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 e no raio-x tem essa imagem. Se você só escutar o que ele está contando e não for ver o exame, você não vai aprender. Então tem que ir e tem que olhar, tá? Então tem que ver pelo menos uma vez para saber o que que é. Então, esse é um exemplo de uma paciente que o exame está normal, o que ela tem de diferente são próteses de mamas, né? Tudo bem, pessoal? Essas questões técnicas do exame e da parte de anatomia, vocês podem estudar melhor lá no estudo dirigido, né? Nos textos de estudo dirigido. Vamos começar a ver os casos, então? Alguma pergunta até então, pessoal? Pessoal, aproveitem. Se tiver dúvida antes de começar a ver os casos, pode perguntar. Professor, Sim. numa mulher que não tem prótese de mamas, as mamas também dão alguma classificação de raio-x ou não? Sim. As mamas, elas também podem reduzir a transparência, podem opacificar o raio-x, e é por isso que é importante, né, estar sempre fazendo duas incidências, né, para você verificar se aquela opacificação está relacionada às mamas ou pode estar relacionada a alguma lesão de partes moles, alguma outra alteração. Tá? Mas as mamas podem reduzir a transparência, né? Paciente obeso também é mais difícil, reduz a transparência do hemitórax, tudo isso, né? Beleza, obrigado, professor. Beleza, Ravi. Vamos lá então, pessoal. É isso, é verdade, Rebeca. Estudar no livro sempre é mais fácil, né? Mas muita calma nessa hora, vocês estão só no terceiro ano, né? Estão na metade do negócio. Ó, esse primeiro caso... Pessoal, para comentar, eu discuto o caso com o Marcel até hoje, viu? Sou cirurgião torácico e pelo menos uma vez, duas por mês, eu estou mandando imagem para o Marcel falando, ei, queridão, dá uma mão aqui. E normalmente a gente tem dificuldade em alguns aspectos, assim, até com laudos, etc., que é difícil de interpretação e tem que ter um envolvimento clínico junto com a história. Exatamente, né? Então, exame de imagem, pessoal, é sempre exame complementar, né? Então, a história clínica é essencial para vocês fazerem a interpretação correta, né? E raio-x pode ser difícil mesmo. O que eu acho que vocês têm que aprender principalmente é o batidão, né? As coisas mais simples, né? Os casos mais complexos aí vai buscar ajuda, né? Eu só faço isso o dia todo dia, né? Então, se eu não souber isso, para ajudar meu amigo Thales, eu estou perdido, né? Mas vamos lá. Ó, a paciente do sexo feminino, 63 anos, ela iniciou com um quadro de coriza e tosse seca há 10 dias. Mas há 2 dias apresentando aí uma tosse produtiva e febre, né? Então, o básico do básico da história, né? Então, uma história de 10 dias e 2 dias, então uma história aguda, tá? Então, agudo de poucos dias até 2 semanas, subagudo em geral de 4 a 8 semanas, mais do que 2, 3 meses, são histórias crônicas, né? Nariz escorrendo e tosse seca, sintomas em geral relacionados ao sistema respiratório, tá? Tosse produtiva sempre preocupa mais do que a tosse seca, né? E febre, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente tem um paciente com febre é um processo infeccioso, mas nem sempre é infecção, né? Tem outras doenças que podem dar febre sem ser infecção, mas lembre-se disso. Então aqui seria um quadro respiratório agudo infeccioso, seria essa a interpretação simples da história clínica, né? E daí a gente tem esse raio-x, né? O que a gente vê aqui, pessoal? Então, esse foi feito uma imagem só, uma imagem PA, e o que a gente observa, né, é essa opacidade aqui na região do terço médio do pulmão direito, né? Quando a gente tem só uma incidência, não está errado falar que está no terço médio, no terço superior, na base ou no ápice. Se tiver as duas incidências, sempre que possível, o ideal é dizer em qual lobo pulmonar que está a opacidade, né? Aqui dá para a gente dizer qual que é o lobo por causa de duas coisas que estão acontecendo, né? Então, mas antes disso, né, vamos discutir que tipo de opacidade é essa. Então, tem uma opacidade aqui no terço médio do pulmão direito, é uma opacidade densa e homogênea, que não permite que a gente identifique os vasos e nem as paredes dos brônquios. Essa é uma consolidação, tá? Então, consolidação é a principal opacidade alveolar, de preenchimento do espaço alveolar ou do espaço aéreo.
Por definição, consolidação é uma opacidade de limites imprecisos, né? O que tem de diferente nessa consolidação? É que a sua margem inferior está bem delimitada, tá? Mas ela está bem delimitada não por conta da consolidação em si, é porque ela está delimitando uma estrutura anatômica do pulmão, né, que divide o lobo médio e o lobo superior, aqui no caso é a fissura horizontal. Como a consolidação está acima da fissura horizontal, então a gente fica tranquilo de que é uma consolidação do lobo superior direito, tá? Outra dica é que ela oblitera parcialmente o contorno mediastinal na região superior, principalmente aqui na região onde a gente deveria estar vendo a veia cava superior. Quando a gente perde a definição do contorno mediastinal ou da parede torácica, em continuidade como opacidade pulmonar, chama sinal da silhueta. O termo mais correto talvez fosse sinal da perda da silhueta, mas não fui eu que inventei os nomes, tá, pessoal? O nome é o sinal da silhueta, também ajuda a gente a localizar essa alteração. Então, no raio-x, quando a gente tem duas estruturas ou dois tecidos que têm atenuação semelhante, eles estão em contato, eles perdem as suas margens, por isso que chama sinal da silhueta, tá? Então, aqui, a gente tem uma consolidação no lobo superior do pulmão direito, num paciente com um quadro respiratório infeccioso agudo, né? O diagnóstico aqui sindrômico, né, a síndrome clínico-radiológica, é de uma pneumonia lobar, certo? Então, quando a gente tem um processo infeccioso pulmonar representado por alguma consolidação envolvendo um segmento ou um lobo pulmonar que se dissemina por contiguidade, é uma pneumonia lobar. Se o paciente é um paciente rígido, que está em casa, não está internado, provavelmente a gente está diante de uma pneumonia adquirida na comunidade. Esse é o diagnóstico sindrômico clínico, né? E se a gente for pensar em qual que é o provável agente etiológico, a gente está diante de uma infecção, né, pelo pneumococo ou pelo Streptococcus pneumoniae, que é a principal bactéria causadora da pneumonia adquirida na comunidade, no nosso meio, na nossa comunidade, tá? Então, esse é o raciocínio. A gente identifica o padrão radiológico, faz correlação com a história clínica e a gente infere o provável agente etiológico. A gente sempre vai do diagnóstico mais sindrômico, menos preciso, para o diagnóstico mais preciso, mais etiológico, tá? Então, aqui é uma pneumonia lobar. Esse caso... Opa. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Cauê. Boa tarde. Boa tarde. No caso, você definiu que essa é a lobar justamente por ser ter uma opacidade de consolidação homogênea. Aí, se fosse uma brônquica, teria o broncograma aéreo? É isso que não, se fosse uma broncopneumonia, né, que é outro padrão de processo infeccioso pulmonar, a principal opacidade também é consolidação. Mas são focos de consolidação descontínuos, que envolvem diferentes segmentos, por vezes diferentes lobos pulmonares. Na broncopneumonia, o agente bacteriano ele se dissemina pela via aérea. É diferente da pneumonia lobar, em que o agente bacteriano se dissemina por contiguidade, através das comunicações fisiológicas entre o espaço aéreo. Tem que lembrar da anatomia, né? Lembra dos poros de Kohn e os canais de Lambert? Não, você não vai lembrar, né? Mas é isso aí, que comunica os alvéolos, né? Então, o que define não é só o tipo de opacidade, mas também a distribuição e as demais características. O broncograma, Cauê, é um sinal que indica para a gente apenas que aquela opacidade realmente é uma opacidade alveolar. É o sinal do broncograma aéreo. Foi um dos primeiros sinais descritos na radiologia, né? Quando a gente começou a ver raio-x, o pessoal não sabia direito o que estava vendo, aí ele correlacionava com a necrópsia, a patologia. Aí eles viam que quando identificava o broncograma aéreo no raio-x, aquela opacidade no paciente, depois na patologia, era uma opacidade do espaço aéreo, a opacidade alveolar. Tudo bem? Perfeito, professor. Obrigado. Beleza. Professor, é possível dizer que esse raio-x está rodado por conta da localização da clavícula? Esse aqui está um pouco rodado para a direita, mas não muito. Eu acho que não atrapalhou aqui a identificação da alteração. Mas vocês vão ler na apostilinha que a gente identifica a rotação
medindo a distância da borda da clavícula para o processo espinhoso da coluna. Então aqui está um pouquinho rodado para a direita. Tudo bem? O Leonardo perguntou, né? Pessoal, consolidação é a opacidade mais fácil, mais simples de ser vista no exame de raio-x, tá? Essa é uma criança com uma história parecida. A única diferença é que a consolidação aqui, a pneumonia lobar, está localizada em outro lugar, tá? Então aqui na imagem, como é uma criança, fez uma imagem em AP, não uma imagem em PA, tá? Então já é difícil segurar o menino de frente para você, que está de costas, né? Então em criança às vezes a gente faz AP mesmo, né? Porém deu para fazer o perfil, né? Então esse menino aqui, ele era corintiano, ele quis colocar a cara aqui na frente do raio-x, apareceu o queixinho dele, né? Então, assim, criança é mais difícil de fazer o exame, então às vezes a gente faz o AP e não o PA, tá? Enfim, aqui a gente vê a consolidação também no pulmão direito, porém, ela é mais inferior, tá? E aqui a gente tem o perfil. Então aqui está a consolidação no perfil, né? Então está na porção anterior do pulmão, e quando a gente vê a imagem AP, faz o sinal da silhueta com contorno cardíaco direito inferiormente, aqui a região do átrio direito. Nessa imagem, a gente também tem o sinal do broncograma, ó, a gente consegue ver os brônquios pérvios aqui nessa região. Então, eu tenho o sinal da silhueta com o átrio direito, mostrando para mim que essa opacidade está no lobo médio, além de ter o sinal do broncograma, mostrando para mim que realmente é uma opacidade alveolar. Então, aqui a única diferença, pessoal, é que é uma pneumonia lobar de lobo médio. E no caso anterior, era uma pneumonia lobar de lobo superior direito. Então, os sinais ajudam a gente a identificar também a localização. Aqui também dá para ver a fissura horizontal, ó. Tá aqui, né? Tá, então tá abaixo da fissura horizontal. É a mesma coisa, só para mostrar um outro exemplo de pneumonia em outra região, né? Então, Professor, sim. com licença. No anterior, na criança, o pulmão dela tá todo meio opaco ou impressão minha? O que tá meio opaco? Tudo, perdão? Tipo, ela tem a consolidação em pulmão direito, mas, por exemplo, no pulmão esquerdo, toda essa parte superior aqui, isso são só os ramos brônquicos, não tá opaco de forma alguma? Esses são os vasos, né? Então, de criança, Ravi, a trama vascular é mais proeminente mesmo. Então, é normal ver assim. Aí a gente vai voltar àquela história, vocês vão ter que treinar o olho mesmo, tá? Para saber diferenciar das alterações patológicas. Mas no raio-x de criança, a gente vê melhor, os vasos são mais proeminentes, a área cardíaca em geral tende a ser um pouquinho maior a relação, né, para o resto do tórax. Aqui tá normal, tá ok? Beleza, obrigado. Beleza. Então, consolidação, pessoal, é a opacidade mais fácil de ser vista. Só tem uma situação que às vezes a gente pode ficar em dúvida, né? Será que tem consolidação ou não? É nessa situação aqui. Então, essa aqui também é uma criança de 8 anos, no pós-operatório de apendicite, que voltou a ter febre, e ela tinha dor abdominal, depois da cirurgia aí, enquanto estava internada, né? Então, aqui, né, por que está difícil de ver essa consolidação? Porque essa consolidação, ela está aqui, ó. Ela está atrás do coração, né, na região retrocardíaca, né? Professor, como é que o senhor sabe que está aí? Né? Então, tem duas coisas que ajudam a gente a identificar quando tem uma opacidade retrocardíaca atrás do coração. Uma delas é que a transparência do coração tem que ser sempre homogênea. A única coisa que a gente deve ver através da imagem da sombra cardíaca são os vasos, né? Então, se vocês olharem com atenção, a gente tem uma região mais radiopaca, né, medialmente, e uma região mais radiotransparente lateralmente. Então, a consolidação está aqui, tá? Outra coisa é que as cúpulas diafragmáticas têm sempre que serem identificadas, mesmo na grafia em AP. Então, eu vejo aqui o diafragma direito, bem definido, porém o esquerdo, ó, a gente não identifica, principalmente nessa região. Por quê? Porque a consolidação está fazendo o sinal da silhueta com o diafragma esquerdo, né? Mostrando para mim que essa consolidação é do lobo inferior do pulmão esquerdo, tá? Então, esse é o único caso, pessoal, que vocês têm que olhar com mais atenção. Obviamente que se tivesse a imagem em perfil ajudaria, né? Mas aqui é uma paciente que está fazendo exame no leito, AP no leito, está identificada aqui em cima, né? Além disso, nesse caso, tem mais coisa acontecendo, né? A gente consegue ver isso daqui, ó, essa imagem tubular, tá? Isso aqui é um catéter de acesso venoso central. Então aqui foi puncionada a veia subclávia direita e o catéter está com a extremidade na região do átrio direito. O ideal é que fique aqui
mais na região da veia cava superior, mas não tem problema ficar no átrio direito. O catéter, pessoal, a pontinha dele é mais radiopaca de propósito, para a gente ver no raio-x, tá? Então, a gente faz o raio-x, inclusive, para verificar se está correta a posição do catéter e se não teve nenhuma complicação. De novo, como é que a gente aprende a ver isso aqui? Tem que treinar o olho, tá? Para saber reconhecer, saber identificar a localização, então tem que conhecer os aparatos médicos, né? Isso aqui, por exemplo, pessoal, essa bolinha aqui, essa bolinha aqui, essa bolinha aqui são plugs de monitorização cardíaca, tá na pele do paciente. Se vocês olharem aqui no canto esquerdo, ó, tem 2 tubinhos passando, ó, tá? Isso aqui provavelmente é da máscara de oxigênio que colocaram no menino, né? Então, são coisas que vocês têm que ir se habituando a ver, relacionados aí aos aparatos médicos. Nesse caso, tem mais uma coisa acontecendo, né? A gente não consegue ver, além de não conseguir identificar o diafragma, principalmente nessa região, a gente não consegue identificar o seio costofrênico lateral esquerdo, que é o recesso formado entre o diafragma e a parede torácica. Do lado direito eu consigo ver aqui, ó, sempre ângulo agudo, transparência semelhante ao do pulmão adjacente. Aqui eu não consigo ver, né? E o seio costofrênico é o nosso marcador de doenças pleurais no raio-x. Então esse paciente, além de ter essa consolidação no lobo inferior do pulmão esquerdo, tinha também provavelmente um derrame pleural, né? Desse caso, pessoal, o que mais tem de diferente, né? É uma consolidação, um paciente com um quadro infeccioso respiratório. Criança pode ter dor referida abdominal em vez de ter dor torácica, principalmente nas patologias que envolvem aí os segmentos basais dos pulmões, tá? Porém, essa é uma criança que está internada no pós-operatório, né? Então não está em casa. Isso ajuda a gente a identificar o correto diagnóstico sindrômico, porque apesar de ser uma consolidação e de ser uma pneumonia lobar, aqui a gente não está diante de uma pneumonia adquirida na comunidade. A gente está diante de uma pneumonia nosocomial, tá? Nesse caso, como ele está no hospital, pode chamar de pneumonia hospitalar. Porém, o termo mais correto é nosocomial, ou então associado aí a serviço de saúde, né? O paciente não precisa estar internado no hospital para ter esse tipo de infecção. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver esses casos. Ok. Nesse caso, então, como era uma suspeita de pneumonia hospitalar, e a gente identificou no raio-x que poderia ter um derrame pleural, foi feita uma ultrassonografia, né? Então, só para mostrar como a imagem de ultrassom é diferente, tá, pessoal? Essas duas imagens são imagens de ultrassonografia. E para comentar um uso do ultrassom no tórax, que é para avaliar o derrame pleural. Então, nesse caso, a gente identifica o derrame pleural como essas áreas mais escuras, que a gente diz que são anecoicas, tá? E a ultrassonografia pode auxiliar, inclusive, a gente a puncionar para tirar esse líquido pleural e estudar, né? Isso pode nos ajudar na avaliação diagnóstica e, por vezes, até na identificação do agente bacteriano, né? E esse paciente acabou fazendo uma tomografia posteriormente, eu nem me lembro por quê, mas essa imagem que a gente está vendo aqui, tá? É uma imagem axial de tomografia computadorizada em janela mediastinal. Quando a gente olha as imagens axiais de tomografia, né, é mais fácil no começo imaginar que está olhando o paciente por baixo, tá? Então, a direita do paciente é a nossa esquerda, então aqui é o lado direito, obviamente aqui é esquerdo, aqui é anterior e aqui é posterior, tá, pessoal? Então, na tomografia é mais fácil de diferenciar as coisas. Então, com densidade de partes moles, que a gente está vendo aqui, e realce homogêneo pós-contraste, parecido com o coração, essa é a consolidação pulmonar. Isso que a gente está vendo aqui, ó, hipodenso, sem realce, com uma densidade parecida com a densidade do líquido cefalorraquidiano, é o derrame pleural, tá? O José Henrique perguntou se infecção decorrente da expansão da pancreatite. Ele não teve pancreatite, José Henrique? A história é de apendicite, tá? Pode ser uma complicação da apendicite, mas só o fato de estar internado, né, também já predispõe a ter diferentes infecções, né, inclusive uma pneumonia, tá? Não necessariamente é uma extensão do processo infeccioso abdominal, né, por contiguidade, tá? Pessoal, mais alguma pergunta desse? É o bebê, 8 anos, né? É mais difícil de ter pancreatite, apesar que hoje em dia...
Tudo bem, pessoal, desse caso? Alguma dúvida? Então, também é uma pneumonia lobar, né? Porém, nesse caso, representando uma pneumonia nosocomial. Né? Então, o diagnóstico radiológico é o mesmo, mas o diagnóstico sindrômico é outro, né? O professor, Fala, Paulo. uma dúvida, esse derrame pleural, no caso, dependendo da consistência dele, se for mais exudato ou transudato, ele vai demonstrar diferença na tomografia? Na tomografia é mais difícil de fazer essa diferenciação, Paulo, tá? Entre o transsudato, né, que seria o não inflamatório, do exudato, que seria o derrame inflamatório. O que a gente vê na tomografia, que indica para a gente tratar-se de um exudato, é quando a gente identifica o realce da pleura. Mas aí já é demais para você. O que você tem que saber é que para realmente fazer essa diferenciação, você tem que estudar o líquido pleural. Tá? Então tem que ver as características bioquímicas, né, e celulares do líquido pleural. Aí tem que puncionar. Tudo bem? Não é o papel da radiologia diferenciar uma coisa da outra. Porém, às vezes a gente pode diferenciar, e na radiologia o que a gente pode ajudar é principalmente na suspeição do empiema, que é a presença de pus na cavidade pleural. Mas o diagnóstico definitivo é com o estudo do líquido. Tudo bem? Posso interromper um pouquinho, Marcelo? Opa, claro, por favor. Tudo bem. No dia a dia, viu, Paulo? Você fala de a diferença no transudato para o exudato. Principalmente um exudato complicado ou já um empiema, principalmente a partir da fase 2, né, Marcelo? Você começa a ter alguns sinais da tomografia que indiquem que você já tem derrame começando a se locular, ter outras componentes dentro do derrame. Para mim, por exemplo, que sou cirurgião torácico, é muito importante. Eu uso muito isso no dia a dia, até para definir algum abordagem cirúrgico. Então, se você tiver já alguns sinais de encarceramento ou de loculação de pleural, muitas vezes um dreno só não vai resolver. Então, eu já posso, de repente, partir para uma indicação de uma videotoracoscopia para limpeza pleural, para decorticação, etc. Então, isso acaba sendo feito já mais uma fase mais avançada do empiema a partir da fase 2, que é a fibrina purulenta, e depois na fase de encarceramento. Confere, Marcelo. Confere, positivo operante. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, professor. Obrigado, viu? Beleza. Pessoal, esse outro paciente, masculino de 65 anos, tabagista de 45 anos máximo, então uma carga tabágica bastante importante, né? Só para lembrar essa continha, então se fumar um maço por dia durante um ano, é um ano maço, né? Então é uma continha bem simples, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ele pode ter fumado um maço por dia durante 45 anos, ou fumado 2 maços por dia durante 22 anos e 6 meses. Né? Hipertenso, com uma história de tosse seca e dispneia há alguns meses. Então, alguns meses é uma história crônica. Né? Tosse seca e dispneia, pessoal, são sintomas, em geral, relacionados ao sistema respiratório, mas lembre-se que, por vezes, pode também indicar uma doença do sistema cardiovascular. Aí, muitas vezes, depende da caracterização da tosse e da caracterização da dispneia. Eu, como sou radiologista, não vou me aprofundar nesse assunto com vocês, né? E, obviamente, que o exame físico também é importante e pode auxiliar a diferenciar as doenças respiratórias das doenças cardiovasculares, né? Enfim, com essa história e esse raio-x, a gente já consegue fazer um raciocínio, né? Então, no caso anterior, a gente viu, ou nos casos anteriores, a gente viu consolidações. Então, consolidação, opacidade alveolar, opacidade, uma das opacidades mais fáceis de serem identificadas, né? Nesse caso, né, o que a gente vê? A transparência do pulmão também não está normal, tem opacidades pulmonares. Porém, não é consolidação, não é uma opacidade densa e homogênea. Também não é uma opacidade focal, tá, pessoal? Então a gente não vê uma lesão bem delimitada, não é um nódulo nem uma massa. Se vocês fizerem esse raciocínio, vocês vão acertar na maioria das vezes. Então tem opacidade, porém não é alveolar, não é uma consolidação, não é um nódulo nem uma massa. Então provavelmente a gente está diante de uma opacidade intersticial. Então esse é um caso de um paciente que tem opacidades intersticiais difusas bilaterais. O que mais que a gente consegue ver nesse caso que é importante, né? Quando a gente está diante de opacidades intersticiais,
a distribuição também é importante no raciocínio diagnóstico. Então aqui é bem nítido, né? A gente tem mais opacidades nas bases do que nos ápices, tá? Então tem mais opacidade na região basal do que na região apical, e tem mais opacidade na periferia do pulmão do que na região central, próximo do hilo pulmonar. Tá? Então tem uma distribuição predominantemente basal e periférica, né? Então se eu fosse desenhar as opacidades aqui, elas estão predominando nessa região. Outra coisa é que o pulmão é curto, né? Então, considerando que o paciente escuta bem e é responsivo, né? Tentou fazer uma boa inspiração, ele não conseguiu aqui, o pulmão está hipoexpandido, e a gente tem também um aumento da área cardíaca, né? Quando a gente está diante de opacidades intersticiais, vocês vão ler lá na apostilinha de semiologia, de terminologia, a gente tem 4 padrões radiológicos de opacidades intersticiais. 2 padrões principais, que é o padrão reticular e o padrão nodular, e dois padrões menos comuns, porém mais específicos, que é o padrão septal e o padrão miliar. Tá? Nesse caso aqui, como a gente tem um aspecto de linhas, né, entremeadas, heterogêneas, formando aí lembrando um aspecto de rede, a gente está diante de um padrão reticular. Reticular vem de rede. Tá? Então a gente tem opacidade de padrão reticular, né, difusas pelos pulmões, num paciente com pulmão hipoexpandido. Com um quadro respiratório crônico, a gente está diante aqui de um paciente com uma doença intersticial pulmonar fibrosante. Tá? Marcelo. Fala lá. Fala lá. Imagem, só para tirar uma dúvida que surgiu até na tutoria hoje. Uhum. Na região infradiafragmática esquerda, por que esse estômago aí está todo cheio de fenestração? Porque não é o estômago, né? É o que apareceu hoje na imagem da tutoria. E tem dupla bolha. Eu falei, então não, peraí, vamos lá. Explica para nós o que é. O estômago, né, pessoal, o que a gente vê na imagem de gás do estômago é a mucosa gástrica, né? Quando a gente vê essas imagens aqui, isso aqui representa as alstrações. Então, isso aqui é uma alça de cólon, né? Por vezes, o cólon esquerdo, né, a flexura esplênica, pode, na imagem radiográfica, se sobrepor ao estômago e confundir. Tá? Mas como que a gente diferencia? Se vocês veem alstrações, é cólon, não é estômago. Tá? A gente vê, é bastante comum ver extensão de alça intestinal, principalmente em paciente jovem, criança, né? Idoso menos, mas pode acontecer. Tudo bem? A bolha gástrica ajuda a gente também a identificar, às vezes, a posição da grafia, né? Que aparece mais comumente quando o paciente faz o exame de pé em PA. O paciente deitado em AP, mas em geral a gente não vê a bolha gástrica, né? Mas pode confundir mesmo. Né? Quando a gente está diante de um paciente com suspeita de doença intersticial pulmonar, pessoal, diferentemente dos casos anteriores em que o raio-x é suficiente para resolver a grande maioria das situações, nesse tipo de situação, aí é essencial complementar o exame de imagem com a tomografia, tá? Então, na criança anterior, eu mostrei para vocês uma imagem de tomografia em janela mediastinal, que é a imagem mais escura que a gente usa para ver o mediastino e para ver a característica dos tecidos moles. Essas imagens brancas a gente chama de janela pulmonar, tá? Então aqui em cima eu tenho as imagens axiais de janela pulmonar, e embaixo as reconstruções. Essa é uma reconstrução coronal, como se estivesse vendo o paciente de frente, e essas duas imagens são reconstruções sagitais, como se estivesse vendo o paciente de lado, né? Na tomografia, pessoal, aí, para avaliação da doença intersticial pulmonar, a gente vai muito além do que a gente vê no raio-x. A gente pode classificar a doença, a gente identifica, né, além das opacidades reticulares, a gente identifica alterações que mostram para a gente a presença de fibrose ou inflamação. Então, nesse caso, a gente vê nas imagens axiais, ó, esse aspecto de múltiplos cistos aglomerados, principalmente na periferia do pulmão, associados à distorção arquitetural, formando múltiplas camadas. Isso aqui é o que a gente chama de favo de mel, ou faveolamento, do inglês honeycombing, que é sinônimo de fibrose no pulmão. Além disso, a gente vê os brônquios dilatados, ó, em relação às opacidades do pulmão adjacentes. Essas são as bronquiectasias de tração, também mostrando para a gente que trata-se de uma doença fibrosante. Tá? Então lembre-se disso, na investigação da doença intersticial pulmonar,
a tomografia é mandatória, né, para a gente auxiliar no diagnóstico. Quando a gente está diante de um quadro infeccioso pulmonar, como nos casos anteriores de pneumonia, não precisa fazer tomografia, a não ser que vocês achem que tem alguma coisa de diferente acontecendo. Será que não tem um abscesso? Será que tem um empiema? Ou então, será que realmente é pneumonia? Não pode ser um câncer de pulmão? Aí a gente faz tomografia. Tá? Esse é um paciente com a doença intersticial pulmonar mais grave de todas, que é a fibrose pulmonar idiopática. Uma doença que tem um prognóstico muito ruim, uma sobrevida mediana de 2 a 3 anos. Então é igual fazer o diagnóstico de câncer. Por isso que é importante tentar fazer esse diagnóstico o quanto antes. Hoje a gente tem opções aí terapêuticas, não de cura, mas de melhora de qualidade de vida, por isso que é importante estar fazendo esse diagnóstico, né? Tudo bem em relação a esse caso? Professor? Pois não. Professor? Pode falar. Você pode mostrar a bronquiectasia de novo, por favor? Toda vez que o brônquio ele tem um calibre maior que o vaso adjacente, é uma bronquiectasia. Quando ela está relacionada a alterações fibróticas, aqui tem uma bonitinha aqui, no lobo inferior direito. Aí, quando ela está relacionada a alterações da fibrose no pulmão, a gente chama de bronquiectasia de tração, porque o brônquio não está doente primariamente, ele está alterado por conta de uma doença do parênquima pulmonar em volta. Tudo bem? Marcelo, só curiosidade, essa tomo fechou. Tudo bem, obrigada. FIP, né? FIP. FPI, né? É padrão de PIL. Oi? Esse é um padrão de pneumonia intersticial usual, né? A clínica fechou, né? Esse aí é um caso, por exemplo, que não evoluiu para biópsia, né? Esse não precisou fazer biópsia, né? Essa discussão, pessoal, para vocês eu acho que talvez seja um pouco mais aprofundada, né? Mas o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática, como o Thales comentou, se tiver a clínica e a imagem compatível, não precisa fazer biópsia. Mas muitas das vezes a gente tem que fazer biópsia para fazer o diagnóstico correto da doença intersticial pulmonar. E biópsia de doença intersticial pulmonar ela é cirúrgica, né? Feita pelo Dr. Thales. A gente não fala mais a céu aberto, né? Quando precisa abrir o céu, para fazer por vídeo. Mas é uma biópsia cirúrgica, é um procedimento cirúrgico, né? Tudo bem? Mais alguma pergunta desse caso? Esse caso é para vocês verem um exemplo de opacidades intersticiais, como é diferente da opacidade alveolar, que é a consolidação. Tudo bem, pessoal? Beleza. (64 anos, masculino, com febre há 4 meses, todos os dias, associada à perda de peso, sendo que é um paciente diabético hipertenso com antecedente de uma neoplasia de próstata, tratado com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. 4 meses, pessoal, é uma história crônica, né? Febre há 4 meses preocupa, certo? O que esse paciente tem de diferente também que eu coloquei aqui na história para vocês? É um paciente que tem doenças crônicas, né, diabetes e hipertensão, e além disso é um paciente oncológico, né, que fez quimioterapia e fez radioterapia. Quando a gente está diante de pacientes oncológicos, o nosso raciocínio diagnóstico sempre é diferente, né? O que a gente tem nesse raio-x? De novo, o raio-x não está normal, né, tem uma alteração da transparência do pulmão. Tem consolidação? Não tem. Eu vejo aí uma opacidade focal, um nódulo ou uma massa? Também não. Então, a gente está diante de um quadro de opacidades intersticiais. Porém, pessoal, é diferente do caso anterior. Por quê? Porque a gente não vê o aspecto de linhas, como a gente viu no caso anterior, né? O que a gente vê aqui nesse pulmão, né, parece que jogou um monte de areia, né, em cima de um vidro transparente, né? Ó. Então, está cheio de micronódulos difusos pelos pulmões, tá? Cheio de micronódulos, nódulos pequenos, uniformes, né, de tamanho semelhante, envolvendo o pulmão difusamente. Esse daqui é o que a gente chama de padrão miliar. Tá? Professor, por que foi solicitar um raio-x de tórax para esse paciente sem nenhum sintoma pulmonar? Paciente com febre oncológico, né, o raio-x de tórax faz parte da semiologia, da investigação, mesmo que ele não tenha tosse. Tudo bem? Ok. Professor, você interrompi alguém? Desculpa.
No caso, é então uma tuberculose ou é um padrão miliar de outra doença? Nesse caso, Natália, é tuberculose. Tá? A gente ia chegar lá. Né? Mas a interpretação da imagem, o que a gente está vendo, são opacidades intersticiais de padrão miliar. Toda vez que você vê o padrão miliar, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é tuberculose. Agora, o que tem de diferente nesse caso? Né? Tuberculose, né? A tuberculose miliar, ela é a tuberculose disseminada ou a tuberculose hematogênica, que não acomete, em geral, o paciente adulto rígido. É doença de criança e de paciente imunossuprimido. Tá? Por que esse paciente está fazendo tuberculose miliar? Porque ele é um pequeno imunossuprimido. Ele é um paciente oncológico, fazendo quimioterapia e radioterapia. É aí que a gente ia chegar, né? Mas você está correto. Padrão miliar, a primeira coisa que tem que vir na cabeça sempre é tuberculose. Depois vem o bicho que mais imita a tuberculose na imagem, tá? Que é a histoplasmose, né? E lembrar de que, por vezes, a gente pode ter metástase dando também um padrão miliar. Tudo bem, pessoal? Alguém fez mais, já estava fazendo uma pergunta, o M aqui, eu não sei quem que é, deixa eu ver. Se quiser, é o Maxwell, é isso? Eu já tenho dúvida aqui na internet. Obrigado. Beleza. Ô, professor. Sim. No caso desse paciente, foi investigado a metástase para ele? Foi investigado, né? Então, depois do raio-x, como é um padrão de opacidades intersticiais, foi optado por fazer a tomografia. E a tomografia confirmou para a gente se tratar de um padrão micronodular, difuso, homogêneo. Então, realmente era um padrão miliar, né? Como que a gente fecha o diagnóstico de tuberculose? Né? Diferente da pneumonia adquirida na comunidade, em que a gente infere, né, que o paciente tem o agente etiológico é a bactéria, o pneumococo. Para tuberculose, você vai ter que tratar o paciente de 6 meses a 1 ano com uma droga que é muito mais complexa e chata de tomar do que tomar antibiótico 15 dias, né? Então, é um tipo de situação que a gente precisa ter a confirmação do agente etiológico. Qual que é o jeito mais simples de confirmar o diagnóstico de tuberculose? Fazer o exame direto do escarro, né? Fazer a baciloscopia de escarro, tentar identificar o bacilo álcool-ácido resistente, tá? Tem outros jeitos de fazer o diagnóstico, tá? Mas tem que ser excluído, como você comentou, a metástase, né? Nesse caso, foi confirmado laboratorialmente tratar-se de tuberculose. Metástase, é Ravi, né? Ravi. Metástase nessa apresentação é incomum. É mais comum ser tuberculose. Tá, Ravi? Mas se preciso for, você tem que fazer o estudo histopatológico, às vezes com broncoscopia, por exemplo. E metástase miliar no pulmão, ela é mais comumente está relacionada a neoplasias hipervasculares, principalmente tireoide e rim. De próstata é menos comum. Tudo bem? Mas aqui a mensagem é bem simples, né? Então a gente está diante de outro tipo de opacidade intersticial, que é o padrão miliar, e a primeira coisa que tem que vir na cabeça é a tuberculose. Tudo bem, Ravi? Perfeito, professor. Beleza. Pessoal, das opacidades alvéolo intersticiais, né? Então, leiam lá o texto de estudo dirigido, tá? Mas lembre-se de diferenciar adequadamente a consolidação dos 4 padrões de opacidades intersticiais e da opacidade em vidro fosco, que é aquela opacidade intermediária, né? Pode ser tanto alveolar quanto intersticial. A Carolina está perguntando se aí não teve tosse. Então, nesse caso, não tinha descrito tosse, tá? A tosse, ela é bastante característica, principalmente a tosse produtiva, né? No fim de tarde, da tuberculose de reativação, né? Tá? Na tuberculose miliar, né, como o agente está disseminando pelo sangue, a disseminação hematogênica, não necessariamente precisa ter tosse, viu, Carolina? Tá? De novo, metástase menos comumente dá esse tipo de apresentação, tá? Beleza. Paciente de 62 anos, sexo feminino, nunca fumou. Um exame pré-operatório de cirurgia da coluna. Então, quando o paciente é mais velho, antes de fazer algumas determinadas cirurgias, a gente faz alguns exames para saber se o paciente tem condição de realizar a cirurgia, né, pessoal? Dentre eles, os mais comuns é eletrocardiograma e o raio-x, né? Então, esse paciente fez o raio-x na avaliação pré-operatória. Aí apareceu isso daqui, tá? O que a gente está vendo aqui, pessoal? Um raio-x PA, e a gente consegue ver uma imagem
de aspecto ovalado ou arredondado, bem delimitada no terço médio do pulmão direito. Como essa imagem, né, ela mede menos do que 3 centímetros, a gente chama de nódulo. Se medisse mais 3 centímetros ou mais, a gente chamaria de massa. Tá? Então, isso daqui é um nódulo pulmonar. Né? Aqui está fácil de ver. Né? Muitas vezes é importante ter o perfil para a gente se certificar de que trata-se realmente de um nódulo pulmonar, não é uma lesão da pleura, do osso ou mesmo da pele. Tá? E o importante é saber identificar e o que fazer. Quando a gente tem um nódulo único, o hilo pulmonar está aqui, ó, Paulo Henrique. Tá? Esse é o hilo pulmonar direito, esse é o hilo pulmonar esquerdo. O hilo pulmonar é formado principalmente pelos ramos da artéria pulmonar, que é mais calibrosa e mais densa. Porém, além disso, tem as veias, os brônquios e o linfático na região do hilo. Tá? Então é diferente, né? Quando a gente tem um nódulo único no pulmão, né, tem um termo médico que a gente utiliza, que é um termo meio triste, mas aqui é usado no mundo inteiro, inclusive em inglês, que é o nódulo pulmonar solitário. Né? Na época de pandemia, todo mundo é meio solitário, né? Mas o nódulo também pode ser. Tá? Então, esse é um nódulo pulmonar solitário. O que é importante, pessoal? Quando a gente identifica... A piada dele, ele faz tempo, então vocês têm que dar risada, não só horrível a aula, só dar um toque. Eu conto a mesma piada, né? Todo ano que eu posso fazer, né? Vai dizer que você não faz o mesmo. Até me perdi aqui, professor Tales. Então vamos lá. Quando a gente está diante de um nódulo pulmonar, o que é importante, pessoal? Sempre tem que prosseguir a investigação. Né? Tem que fazer alguma coisa a mais. Né? A não ser que o nódulo seja tipicamente benigno. Qual que é o nódulo tipicamente benigno no raio-x? É o nódulo cálcico na periferia do pulmão, que esse representa um granuloma residual, que é bastante comum na nossa população. Tá? Se não for assim, tem que prosseguir a investigação. Depois do raio-x, novamente, qual que é o principal exame de imagem que a gente faz para avaliar as doenças broncopulmonares? É a tomografia computadorizada. Tá? Então, eu mostrei para vocês um exemplo de ultrassom para avaliar a derrame pleural, mas na maioria das vezes, pessoal, vocês vão ver que quando a gente quer complementar o raio-x, a gente faz a tomografia. Né? Nesse caso, né, a gente fez a tomografia com um protocolo especial para avaliação do nódulo pulmonar solitário, chama protocolo de Swensen. Swensen bem sueco mesmo, né, é o nome do autor. Tá? E a gente faz uma avaliação dinâmica do nódulo após a administração do meio de contraste iodado. Então, em vez de fazer uma aquisição única, a gente faz uma aquisição com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e 4 minutos. Isso dá uma ideia dinâmica de realce para a gente. Né? Então, o nódulo está aqui, ó, no lobo médio, tá? Imagens de janela mediastinal, e aqui as diferentes fases pós-contraste. Esse é um nódulo que teve um realce significativo pós-contraste, foi feita a biópsia e tratava-se de um adenocarcinoma de pulmão. Né? Professor, o paciente não sentia nada, a gente nem sabe se ela fumava ou não, foi fazer cirurgia da coluna e acabou com câncer de pulmão? Pode acontecer? Pode acontecer. Então, o adenocarcinoma de pulmão é aquele que está menos relacionado à exposição do tabagismo e o paciente pode ser assintomático, principalmente se for uma lesão pequena. Tá? Por isso que é importante sempre investigar os nódulos pulmonares. E, no raio-x, saber diferenciar um nódulo, como nesse caso. Quem é Walter White? Ô, louco, Marcelo. Breaking Bad. Saber diferenciar o nódulo. Walking Dead. Putz, você tá de sacanagem. Breaking Bad. É outra série. É outra série? O Breaking Bad. Eu comecei a assistir, mas não consegui terminar. Eu acho muito paradão. Vou guardar essa piada. Achei muito parado. Não é a Casa de Papel, né, que opera... Eu ia falar isso, tá vendo? Você deu a deixa. Mas... Quem quiser aprender cirurgia torácica, pessoal, é só assistir La Casa de Papel, que é fácil. Enfim, o importante é diferenciar o nódulo da consolidação e das opacidades intersticiais, tá, pessoal? Porque o nódulo pode representar câncer de pulmão, enquanto
a consolidação e as opacidades intersticiais, em geral estão relacionadas a doenças inflamatórias ou doenças de depósito, né? Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal, desse caso de nódulo pulmonar? Professor, no pulmão contralateral não tem nenhum nódulo, certo? Não tem nenhum nódulo, a gente só vê os vasos normais. Ah, beleza. Não viu o realce. O realce, Thaís, né? O certo, assim, na tomografia a gente consegue medir as coisas, né? As imagens são digitais, então o mais correto é medir o realce, tá? Mas se você olhar nessa imagem superior direita, que é a imagem sem contraste, o nódulo aqui, ó, tem uma densidade semelhante à densidade do músculo, ou mesmo dos vasos, sem o contraste. Depois que a gente injeta, ó como o nódulo fica mais brilhante, tanto quanto os vasos do coração. É assim que a gente identifica o realce pós-contraste. Tudo bem? Lembrando que o realce, o contraste a gente faz na tomografia, na ressonância, no raio-x de tórax simples a gente não faz contraste, né? Tudo bem, Tess? Beleza. Professor, Sim. no raio-x, como que eu faço para calcular o tamanho do nódulo, por exemplo, ou qualquer outra alteração anatômica? Como as imagens hoje em dia são digitais, João, você vai lá no programinha de visualizar as imagens e você mede, né? Tem um caliper, tá? Quando eu era aluno e residente, né, que a gente usava o filme, um negócio que provavelmente vocês nunca vão ver, a gente pegava um negócio que chama régua. E a gente media na régua. Tudo bem? Tá. Beleza, mas aí tem que ter uma proporção, alguma coisa que como base, né? Na maioria das vezes, né, no filme radiográfico, como ele é colocado junto do paciente, a gente media direto usando a régua. Então, considerando que havia uma pequena amplificação da imagem, né, que poderia estar menos acurado, né. Mas assim, hoje em dia é tudo digital, então a gente mede no computador. Tá bom? Beleza, obrigado, professor. De nada. Tem mais... Ok. Vamos lá, próximo caso, pessoal. Então, esse é um paciente masculino, 58 anos. Ele é tabagista de 56 anos maços, então também com uma carga tabágica importante. Hipertenso, com tosse seca há 2 anos, e não tem uma história crônica, porém apresentando aí há 2 semanas uma piora dessa tosse e com hemoptise há 2 dias, ou seja, está com sangue na expectoração. E esse raio-x aqui, tá? O que a gente vê nesse raio-x, pessoal? Então tem uma opacidade, vocês podem sempre começar pelo termo mais geral, se vocês quiserem, né? Então tem uma opacidade na região do ápice do pulmão esquerdo. Aqui na imagem PA, a nossa esquerda, e aqui na imagem perfil, a nossa direita. Como é uma opacidade densa e homogênea, a gente fica em dúvida. Será que pode ser uma consolidação? Como que eu diferencio a consolidação de um nódulo ou de uma massa? Pelas margens, né? Se tiver margens definidas, um aspecto ovalado ou arredondado, é um nódulo ou uma massa. Quando mede mais do que 3 centímetros, é uma massa. Tá? Eu já respondi a pergunta do Renato. Tá? Então aqui, pessoal, a gente está diante de uma massa na região apical esquerda do pulmão. Tá? Além disso, a cúpula diafragmática esquerda ela está elevada, né? Então ela está mais alta do que a direita, o normal é a direita ser mais alta do que a esquerda em 98% das pessoas, né? E quando a gente olha, principalmente o perfil, tem um detalhe aqui que é difícil de ver às vezes, né? Mas se vocês olharem com atenção, aqui ó, na imagem perfil, eu consigo ver o nódulo, né? Tá? Na porção anterior dos pulmões. E cadê esse nódulo do lado de cá, né? No PA, pessoal, é mais difícil de ver, né? Mas provavelmente o nódulo está aqui, ó. Tá? Então, para vocês verem que quando o nódulo é pequeno, é mais difícil de ver no raio-x. Por isso que o raio-x não serve para rastreamento de câncer de pulmão ou para detectar nódulos em suspeita de metástase. Tem que fazer a tomografia. No raio-x a gente vai ver os nódulos grandes, como no caso anterior. Nódulos pequenos são mais difíceis de ver, né? O Renato perguntou se a homogeneidade do nódulo pode orientar o diagnóstico, né? Na avaliação do nódulo, pessoal, tem várias coisas que ajudam a orientar o diagnóstico, tá? Não dá tempo da gente comentar aqui, mas não só a questão de ser homogêneo ou heterogêneo.
A densidade ajuda, então se for um nódulo que tiver conteúdo de tecido adiposo no interior, favorece dele ser benigno, né? Os contornos, né? A presença de algumas características, tudo isso ajuda a gente a dizer se o nódulo mais provavelmente é benigno ou maligno, e dos malignos dizer se é câncer de pulmão ou se é metástase. Se é câncer de pulmão é mais adenocarcinoma ou carcinoma de células escamosas, tá? Mas eu acho que é uma discussão um pouco mais aprofundada. O que eu quero que vocês saibam é identificar o nódulo e ter consciência que sempre tem que prosseguir a investigação. Jamais pode olhar o nódulo e falar assim, acho que esse nódulo aqui não deve ser nada, vamos dar antibiótico e mandar para casa, né? Então, não façam isso. Vocês vão perder o seu CRM e vai trabalhar de Uber, né? Apesar que dependendo da região, Uber é uma boa, mas acho que em Bauru ainda é melhor ser médico, né, Dr. Tales? Beleza, então voltando aqui ao caso, a gente está diante de uma massa pulmonar, tá? Massa pulmonar, pessoal, né? Também, mesma coisa, qual que é o diagnóstico a ser excluído? Câncer, né? Quando a gente está diante de uma massa pulmonar, porém, o raciocínio é um pouquinho diferente de quando a gente está diante do nódulo pulmonar. O nódulo pulmonar tem mais diagnósticos diferenciais, por vezes pode ser um nódulo benigno, como um granuloma, um amartoma, como eu comentei com vocês, tá? Quando a gente está diante de uma massa, né, a massa, a chance de ser maligna é maior, né, então essa diferenciação de tamanho é importante, e em sendo uma massa, é maior a chance de ser o câncer de pulmão, e não de ser uma metástase ou outro tipo de tumor. Tudo bem? Então, nesse caso, de novo, tem que prosseguir a investigação. Dentro do espectro de exame de imagem, a gente vai fazer a tomografia computadorizada, né? Então, aqui eu tenho imagens de tomografia, à esquerda, janela de mediastino, à direita, janela de pulmão. Então, mostrando aqui a massa no lobo superior do pulmão esquerdo, heterogênea, né, com os contornos lobulados. Olha aqui o nódulo contralateral, né, no lobo superior do pulmão direito. Aqui eu fiz uma reconstrução coronal, só para mostrar, fazer a correlação com o que a gente via na imagem do raio-x. E aqui, pessoal, esse tipo de imagem, né, isso é uma imagem de ressonância magnética. Tá? Por que eu coloquei aqui? Nesse caso, a gente fez a ressonância porque a gente ficou em dúvida se o tumor invadia ou não a parede torácica e se poderia estar invadindo as estruturas do plexo braquial. Tá? Aí é uma boa indicação de fazer a ressonância para ajudar no estadiamento do câncer de pulmão. Então, de novo, depois do raio-x, na grande maioria das vezes, o próximo exame é a tomografia. Porém, por vezes a gente pode fazer ultrassom, por vezes a gente pode fazer a ressonância em situações específicas. Para auxiliar no estadiamento do câncer de pulmão, quando a gente tem dúvidas específicas, a ressonância pode ser útil, né? Esse caso foi biopsiado e era um tumor de células escamosas, né? Quando a gente tem um tumor que envolve essa região, que a gente chama de sulco superior, a gente também tem um epônimo para esse tipo de tumor, que por vezes pode estar associado a uma síndrome clínica. Esse paciente eu não me lembro se tinha, tá, pessoal? Mas é o tumor de Pancoast. Esse nome também é legal de vocês guardarem, que cai em prova de residência, né? Tá? Então, massa pulmonar, lembrar de câncer de pulmão. Tudo bem, turma? Alguma pergunta desse caso? Esse é um carcinoma pulmonar não pequenas células do tipo de células escamosas, Maxwell. Qual o prognóstico? Veja bem, câncer de pulmão, o prognóstico sempre é ruim. Né? O tratamento definitivo é cirúrgico, porém depende de um monte de coisas. Então depende do estadiamento, que vocês vão aprender, que é baseado no TNM, né? Tumor, nódulo e metástase. Depende do tipo histológico, né? Depende da capacidade do paciente de fazer a cirurgia ou não, que no pulmão é diferente do cólon, por exemplo, né? Então, no cólon, o cara está com câncer de cólon, se dá para ressecar, você vai lá, tira, emenda a tubulação e pronto. No pulmão, para você tirar um pedaço do pulmão, você precisa saber se o resto do pulmão dá conta do serviço, né, Dr. Tales? Então, muitas vezes o tumor é ressecável, mas o paciente não. Então, o prognóstico depende de muitas coisas, Maxo, mas principalmente do estadiamento. Nesse caso aí, já tem sinal de metástase contralateral. Então, o estadiamento dele já é um estadiamento avançado e muitas vezes não tem mais janela chamada ou possibilidades de ressecção cirúrgica. O tratamento é quimioterapia
Entendi. Então, minha pergunta... das maneiras de avanço, está para ver se tem oportunidade cirúrgica. Minha pergunta foi justamente no sentido qual foi, na verdade, o prognóstico, né? Depois do estadiamento, etc. Mas o professor Tales deu alguns detalhes. Obrigado. Esse é um paciente provavelmente não está entre nós, né, Marcelo? Eu acho que não. Eu parei de seguir esse caso, mas provavelmente não está entre nós. Tudo bem, pessoal? Ok. A gente vai no máximo até 3h30, tá, pessoal? Senão também ninguém aguenta, né? Eu acho que vai dar tempo de ver os casos que eu separei. Se não der tempo, não tem problema. Criança, 1 ano e meio, então uma criança pequena, tratamento de pneumonia, SIC. Quando a gente põe SIC assim é porque a mãe, a tia ou a avó está contando para a gente, né? Tosse e febre persistente apesar da antibiótico terapia. Então, o que a gente tem de diferente nesse exame, pessoal? Também é uma criança com história de um quadro infeccioso, né, respiratório, mas na imagem, né, o que a gente vê aqui, ó? Então, a gente tem essa opacidade no terço médio do pulmão direito, porém o centro da opacidade é radiolucente, né, então, ou radiotransparente. A gente vê que tem uma atenuação menor do que a gente vê em volta, tá? Isso daqui, quando a gente tem esse aspecto, a gente chama de cavidade. Então, essa é uma cavidade no pulmão. Então, uma cavidade é uma opacidade alveolar ou um nódulo, uma massa que tem conteúdo aéreo no seu interior. Se vocês olharem com atenção aqui, mas é mais difícil de ver, né? A gente observa que na região inferior tem até uma área mais radiopaca formando um nível líquido. Tá? Então, tem nível líquido no interior dessa cavidade. Tá? Então, cavidade pulmonar no contexto infeccioso pode representar uma complicação da pneumonia, que é o abscesso pulmonar. Então, a cavidade é a imagem radiográfica típica do abscesso pulmonar no contexto aí do processo infeccioso. Tá? Então, essa é uma imagem de abscesso, pessoal. Esse paciente também acabou fazendo a tomografia para complementar a avaliação, e aí na tomografia é mais fácil de ver as coisas, vai ser sempre assim. Essa aqui é a imagem axial em janela pulmonar, essa aqui é a imagem axial em janela mediastinal. Né? Então a gente vê a cavidade com conteúdo de ar formando o nível líquido. Na janela mediastinal é melhor para diferenciar os tecidos. Né? Então a gente vê a pneumonia em volta, o pus, né, o líquido no interior e o ar. Tá? Então essa é uma imagem de cavidade representando um abscesso pulmonar. Tudo bem, pessoal, sobre essa imagem de cavidade? Então, é importante diferenciar a cavidade da consolidação, do nódulo ou da massa. Então, em geral, tem que ter o componente radiotransparente identificando o ar no meio da lesão. Né? Alguma pergunta desse caso? Professor, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Como que eu faria a diferenciação de um empiema? O empiema é a presença de pus na cavidade pleural, né? Então, o empiema, o que a gente vai identificar a imagem radiológica é de uma coleção pleural, tá? É diferente do abscesso. No empiema, você não precisa ter o ar, né? No abscesso pulmonar também não precisa, mas na grande maioria das vezes o abscesso tem, porque o material purulento acaba drenando pela via aérea, tá? Mas a diferenciação, o raio-x pode até por vezes ser difícil, mas se tiver a imagem de cavidade na projeção do pulmão, é um abscesso. O empiema que a gente vai ver é uma coleção pleural. Então, no raio-x, né, qual que é o nosso espaço marcador das doenças pleurais? É o seio costofrênico. Então, esse seio costofrênico está normal dos dois lados, tá vendo? É mais difícil de ter uma doença pleural nesse caso. Tudo bem? Obrigado. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Nesse caso, o abscesso e o empiema são as duas principais complicações da pneumonia, né, pessoal? Então, é importante vocês saberem reconhecer o aspecto de imagem, né? Professor, não consigo ver o líquido, conteúdo líquido no abscesso. Carolina, como eu disse, é difícil, tem que treinar o olho, tá? A imagem aqui no raio-x é bem discreta, tá aqui, ó. Na tomografia, aí é bem mais fácil, né?
tá? Então, no raio-x nem sempre você vai conseguir ver, é mais difícil mesmo. Porém, quando você identifica esse nível líquido, aumenta o grau de confiança de que o diagnóstico realmente é de um abscesso, tá? Paciência, né? De novo, você tem que treinar o olho. Em teoria, depois que você vê 10, 50, 100 abscessos, você vai errar menos, né? Beleza. Não consigo ver nem na tom, aí já complicou, né? Professor Tales, nota 2 para Carolina. O achado do ATB é parecido com o do abscesso? A ATB também dá cavidade, né, José? Mas, em geral, né, as cavidades de tuberculose são nas regiões apicais e não estão relacionadas a uma história como essa aqui, de complicação de pneumonia. Mas cavidade também é um achado bastante característico da tuberculose, lembrando que principalmente da tuberculose de reativação, no adulto, não na criança, né? Tudo bem, mas cavidade também pode aparecer no raio-x de paciente com tuberculose, tá, José? Você está correto, faz parte do diagnóstico diferencial. – 52 anos, masculino, com insuficiência renal crônica, queixando-se de dor torácica direita, sem febre, né? Então aqui, pessoal, né, eu acabei de comentar, o que a gente observa nesse raio-x, na imagem PA? A gente tem uma opacificação da base do hemitórax direito, e ó, quem que a gente não está identificando aqui? O diafragma e o seio costofrênico. Então vamos lá do outro lado, ó. O seio costofrênico, ele tem sempre que ter ângulo agudo, transparência igual ao do pulmão adjacente. Então esse aqui é o seio costofrênico lateral esquerdo normal. Aqui a gente não identifica. Então ele é o nosso marcador de doenças pleurais no raio-x. Na maioria das vezes é o derrame, por vezes pode ser espessamento, tá? Então nesse caso a gente tem uma opacificação, ó, obliterando o diafragma e o seio costofrênico, né? Num paciente com essa história, né, insuficiência renal crônica, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça realmente é o derrame pleural, tá? E o que professor, estou em dúvida, né? O que a gente pode fazer de simples para confirmar se é um derrame ou não, né? É isso daqui. Então a gente pode fazer outra incidência radiográfica, né? Que é o decúbito lateral com raios horizontais, ou a incidência de Laurel, né? Quando a gente faz isso, a gente põe o paciente deitado de lado, obviamente que o lado doente para baixo, e se tiver líquido pleural livre, o líquido vai escorrer por aqui, pessoal, ó, mostrando para a gente que trata-se de um derrame pleural. Vou voltar aqui para vocês verem, ó, no PA, tá? E na imagem decúbito lateral, ó, como um líquido escorreu, confirmando para a gente que tem um derrame pleural. Pode fazer ultrassom? Pode fazer ultrassom. O ultrassom também ajuda a identificar com certeza o derrame pleural. Pode fazer tomografia? Pode, né? Mas a gente sempre tende a seguir a rotina semiológica, tá, pessoal? Entre o raio-x e a tomografia, se der para fazer ultrassom, melhor. Por quê? Porque o ultrassom é mais simples, mais barato, mais disponível e não tem radiação ionizante, né? Além do que, no ultrassom, se a gente quiser fazer a punção do líquido, o ultrassom a gente vê a imagem ao vivo, né? Então dá para ajudar a fazer a punção. É possível fazer essa incidência no leito? É possível, né? A única coisa é que, em geral, o paciente que está acamado, está no leito, tem uma certa dificuldade de mobilização, uma restrição à movimentação. Então, isso pode atrapalhar, mas dá para fazer no leito. Em geral, a gente faz na sala de raio-x, né? Então, a gente coloca o paciente deitado na maca do aparelho de raio-x, que ela tende a ser mais rígida, né? E a gente faz lá, tá? Mas dá para fazer no leito também. Então, esse é um caso, pessoal, de um paciente com derrame pleural. Pacientes em renais crônicos muito comumente fazem derrame pleural, por vezes podem ser sintomáticos, tá? Derrame pleural não é sinônimo de empiema, né? É líquido na cavidade pleural. Pode ser exudato, pode ser transudato, pode ser sangue. Aí, dependendo do que é o líquido, a gente dá um nome diferente. Quando é sangue, chama hemotórax. Se for líquido linfático, por exemplo, é um quilotórax, tá? Mas são todos derrames pleurais. Nesse caso, o que eu quero que vocês gravem? A imagem do derrame pleural e que a gente pode fazer a incidência em Laurel, decúbito lateral, para ajudar no diagnóstico do derrame pleural. Tudo bem? Então, o seio costofrênico é o nosso marcador de doenças pleurais no raio-x. Alguma pergunta desse caso, pessoal? Keep walking? Ok.
Masculino, 63 anos, controle pós-biópsia percutânea guiada por TC de massa pulmonar, né? Então, essa é uma paciente que, na investigação de uma massa no pulmão, foi fazer a biópsia, depois evoluiu aí com falta de ar e aconteceu isso daqui. Né? O que a gente está vendo, pessoal? No caso anterior, a gente viu um derrame pleural, né? Com obliteração do seio costofrênico. O seio costofrênico está normal, porém eu observo uma imagem, ó, hipertransparente, né? Na periferia do hemitórax, né? Eu não identifico os vasos, ó, olhem os espaços intercostais, né? Compare com o outro lado, ó. Eu sempre vejo os vasos quase próximo da periferia do pulmão. Aqui eu não estou vendo o vaso. Além disso, eu consigo ver essa linha, né? Essa linha aqui representa para mim, ó, a pleura visceral. Então, isso aqui é um pneumotórax, tá? Pneumotórax é um termo semiológico e que já indica a doença. Então, você não precisa descrever ar na cavidade pleural. Você pode usar o termo pneumotórax direto, tá? Então, esse é um pneumotórax, né? É uma imagem simples de ver, principalmente quando tem um volume razoável. Às vezes, quando o pneumotórax é pequeno, pode ser mais difícil de ver no raio-x. O ideal é que faça o exame com o paciente de pé, tá, pessoal? Para o ar subir e facilitar a identificação. No raio-x AP no leito é mais difícil de ver o pneumotórax, né? Esse é um pneumotórax que está desviando um pouco o mediastino contralateralmente, né? Então, é preciso se atentar para ver se os pacientes não têm sinais que possam indicar um pneumotórax hipertensivo. Não era esse o caso. Mas toda vez que o pneumotórax tiver efeito de massa, deslocar o mediastino, rebaixar o diafragma, alargar os espaços intercostais, pode estar representando para a gente um pneumotórax hipertensivo, que é uma emergência médica, né? Mas essa aqui é a imagem de um pneumotórax, tá? É uma imagem fácil de reconhecer na grande maioria das vezes, tá, pessoal? Só se atentem com os pneumotórax pequenos, né? Então, sempre que possível, fazer o exame com o paciente de pé, ou sentado, preferencialmente de pé, e por vezes deixa ele de pé um pouquinho, um tempo antes de fazer o raio-x, para dar tempo do ar subir, né, para aumentar a acurácia do exame, né? Esse paciente foi drenado. Professor, Sim. ela tinha ele é um homem. Tinha uma opacidade ali no meio, não? Sim, tinha a massa, que foi o motivo da biópsia. Por isso que ele fez o pneumotórax. Foi uma complicação da biópsia pulmonar. Fala, Ravi. Esse círculo em pulmão esquerdo é alguma coisa que eu não tinha visto em nenhum dos outros. Círculo, em qual região? Inferior aqui? Aqui? Não, superior. É esse rebordo. Isso aqui? Aqui é a aorta. Né? Então aqui você tem, a gente chama de botão aórtico. É formado pela aorta, pelo arco aórtico e a porção proximal da aorta descendente. Ela vem aqui, daqui, ó, ela desce por aqui, ó. Tá? Essa é a imagem da aorta. Tá? Aqui no caso está um pouco ectasiada e aqui, ó, tem uma plaquinha calcificada de ateroma, né? Então uma aorta ectasiada é ateromatose. O José Carlos está perguntando... Só um comentário do pessoal. O professor Marcel vê coisas que a gente não consegue ver, viu? Depois que ele vê, a gente enxerga. Tipo assim, essa plaquinha de... Essa é a região onde mais comumente a gente vê as placas ateromatosas da aorta, né? No raio-x. O José está perguntando se pode falar em sinal da silhueta quando tem desvio do mediastino ou só quando as opacidades se somarem. Só quando se somarem, José. O sinal da silhueta é o sinal da perda da silhueta. Então, você tem que perder definição de alguma estrutura anatômica que você conhece. Em geral, do mediastino ou da parede torácica. Tudo bem? Então, aqui a gente não tem o sinal da silhueta, não. Paulo Henrique, é possível confundir a margem medial do osso da escápula com a margem pulmonar? É muito possível. Né? É isso daqui, ó. Muitas vezes o pessoal confunde. De novo, como é que faz para aprender isso? O professor tem que treinar o olho. Né? Ó, do lado de cá está aqui, ó, a escápula. Né? Por isso que quando a gente faz o raio-x, a gente pede para o paciente colocar a mão na cintura ou elevar os braços para abrir as escápulas e tirar o máximo possível a escápula do campo pulmonar. Tá? Pode confundir às vezes com pneumotórax, principalmente. Derrame é mais difícil, porque o derrame a gente vai olhar na região do seio costofrênico. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, pessoal? Qual que é o macete do pneumotórax? Vocês têm que não só tentar identificar a linha da pleura visceral, mas comparem com o outro lado. Ó. É mais transparente e a gente não vê os vasos, né? Então, sempre comparem o espaço intercostal
com o outro, do contralateral. É o jeito mais fácil de identificar o pneumotórax, né? Nesse caso, né, o cirurgião torácico habilidoso, na verdade, aqui o R1 de cirurgia geral faz, né? Deveria fazer, né? Passar um dreno torácico bem passado, né? Então, aqui ó, a gente vê a imagem do dreno, tá, pessoal? Então, esse é um dreno que foi passado alto, né? Depois o Thales pode comentar, se ele quiser, para tratar pneumotórax, né? Ele está cursando, né? Ele está cursando superiormente. Aqui ele cursou um pouco medialmente, mas não tem problema. O ideal é que ele curse superolateralmente, porque daí a gente vê, conforme o pulmão expande, a gente vê o dreno sendo empurrado para fora, auxilia a identificar a expansibilidade pulmonar. Mas aqui provavelmente lá na porção anterior foi suficiente, ó, para já expandir o pulmão. Olha como o pneumotórax ficou bem menor aqui, ó, tá nessa região só que eu estou vendo. E a gente vê um pouquinho de gás, ó, de ar, também nas partes moles, né? Isso aqui é normal após o procedimento, a gente chama de enfisema de partes moles, tá? Então o raio-x, pessoal, enfisema subcutâneo, tá correto, Leonardo? Então o raio-x ele ajuda a gente também a verificar se o dreno foi passado corretamente e se o tratamento está sendo eficaz, obviamente, junto aí com os outros aspectos da drenagem, olhando o selo d'água, né? E a clínica do paciente, obviamente, tá? Então o raio-x ele serve também para fazer o controle da drenagem do tórax, tá? Quer comentar aí, seu Thales? Esse daí ficou bom, né? Tá razoável. Não, tá bom, sim. Assim, provavelmente na hora do procedimento, que esses pneumotórax, eles a agulha, apesar de ter uma agulha um pouquinho grossa, como a Marcel usa, faz um furinho no pulmão e faz um pneumotórax. Então, quando o pulmão expande, normalmente esse furo já tampa. Então, não fica com fístula por muito tempo. São drenos aí de 24, 48 horas de drenagem no máximo. Aí o que deve ter acontecido aqui foi que a hora que passou o dreno, os orifícios do dreno entraram para dentro aqui do tórax e o ar saiu um pouco pelo buraco que foi feito no intercosto. Por isso que fez o enfisema subcutâneo ali, do ar que estava dentro do tórax dele. Mas tá ótimo, resolveu, né? Sim. Já dizia o professor Carneiro, o ar vem sempre de dentro para fora, jamais de fora para dentro, né? O falecido professor Carneiro. Nesse caso, pessoal, acho que está acabando. Feminina, 29 anos, procedente do Piauí, relatando caroços no pescoço há 1 ano e meio. Sem sintomas respiratórios, tá? Durante a avaliação semiológica foi feito um raio-x de tórax. O que a gente via aqui, pessoal, de diferente, né? Então, os pulmões estão normais nesse caso, as cavidades pleurais, né, o seio costofrênico também está normal. A gente tem uma alteração do mediastino, né? Aqui, pessoal, o que a gente observa é um alargamento mediastinal. Então, a silhueta cardiomediastinal está maior do que a gente vê habitualmente, principalmente no paciente jovem, né? Então, a gente vê o alargamento mediastinal, principalmente na região paratraqueal direita, que eu estou apontando aqui para vocês, tá? E na região dos hilos pulmonares, principalmente à esquerda, né? Então, esse hilo pulmonar, ele não está normal, né? Ele está mais denso e tem um aspecto arredondado, né? Tá? Então, isso aqui na imagem radiográfica, né? A gente chama de alargamento mediastinal, tá? O perfil, ele ajuda a gente a identificar em qual dos compartimentos mediastinais está esse alargamento. O mais comum é do mediastino anterior, porém, no perfil, né, de mediastino anterior, a gente vai ver a obliteração do espaço retroexternal, que é esse espaço que eu estou apontando aqui para vocês. Nesse caso, o espaço retroexternal está livre. Quem está densificado é a região do mediastino médio. Tá? Então, esse exemplo de caso eu coloquei só para mostrar para vocês a identificação de uma doença mediastinal no raio-x. Né? A gente viu capacidades pulmonares. Ele é Bluetooth? Acho que eu não sei se a bateria está acabando ou está dando uma interferência. Não, às vezes ele cansa, é o USB, que eu vou tirar e colocar. Tá mutado o microfone, eu acho. Alô, alô, alô. Beleza? Ótimo, agora voltou. Perfeito. De vez em quando ele cansa. Esse é o último caso mesmo, pessoal. Então aqui é só para mostrar um exemplo. A gente viu
casos anteriores de opacidades pulmonares, a gente viu casos de doenças pleurais, né, o derrame, o pneumotórax, e esse é um exemplo de uma doença mediastinal. Caroços no pescoço são os linfonodos, né? Então essa aqui é uma paciente com linfoma, tá, Maxwell? Né? De novo, alargamento mediastinal também sempre precisa prosseguir a investigação. E o exame de escolha, aí é a tomografia computadorizada inicialmente. Depois a gente pode fazer, por vezes, ressonância, até PET-CT, né? Mas só para correlação. São imagens tomográficas em janela de mediastino. Essas 3 imagens aqui são imagens axiais, aqui uma reconstrução coronal. Todo esse tecido aqui que a gente está vendo, pessoal, de partes moles aqui em volta dos vasos, essa é a aorta, essa é a veia cava superior. Todo esse tecido aqui são linfonodos de dimensões aumentadas por conta do linfoma. Tá? E aqui na reconstrução coronal a gente vê por que dá aquela imagem no raio-x, né? Olha como está cheio de linfonodo paratraqueal direito e os linfonodos se estendem para as regiões dos hilos pulmonares, né? Então, esse é o aspecto que a gente vê de alargamento mediastinal no raio-x, tá? Então, esse é um exemplo de um caso de linfoma levando a alargamento do mediastino no raio-x. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta sobre esse caso de linfoma, não? Beleza. De novo, né, qual que é a ideia, né, da gente fazer essa discussão? Reforçar alguns conceitos de semiologia, né, mas obviamente que 1h30 não dá para a gente estudar toda a radiologia torácica. Então, leiam os textos de estudo dirigido. Eu garanto para vocês que tudo o que vocês precisam saber está lá. Se vocês aprenderem o que está lá, é mais do que o suficiente. E tem umas aulas gravadas que também complementam, ajudam no entendimento. Se vocês quiserem, né, a gente tem um Moodle da radiologia torácica aqui da instituição. É um Moodle de extensão, então não é no E-Disciplinas, vocês têm que ir no Moodle de extensão da USP, tá? Procurem lá na Faculdade de Medicina Ribeirão Preto. Precisa de uma chavinha para se inscrever. A chavinha é simples, Tórax HCRP. Tá? Todos os alunos aí vocês conseguem acessar. Então lá no Moodle tem bastante material também, material da residência médica, da pós-graduação, 1001 sites para vocês, se quiserem complementar o estudo, né? Mas, de novo, se vocês estudarem as apostilas, eu acho que está mais do que suficiente, né? Tudo bem, pessoal? Marcelo. Manda, doutor Tales. Me dá 2 minutos? Claro, por favor. Posso compartilhar minha tela? Opa, peraí que eu vou acessar meu compartilhamento aqui. Apesar que você pode roubar a apresentação, você sabe, né? Mas eu vou pagar a apresentação e você pega. Estão vendo minha tela já? Tá carregando. Agora sim. Então, alunos queridos, isso aqui é a vida real. Esse é um raio-x que me chamaram para avaliar essa semana, Marcelo, dá um help. É um raio-x isso? É um raio-x. Eu achei que fosse a foto da cortina. A gente acabou de ver um monte de imagem, tudo bem tecnicamente montada, né? O pessoal comentando que estava um pouquinho rodada, uma ou outra, né? Então, assim, agora eu mostro a vida real aí do dia a dia. Esse é um paciente COVID positivo, que evoluiu com insuficiência respiratória, foi entubado, e me chamaram para drenar esse derrame pleural aí. Então, aqui, pessoal, qual que é o macete, né? Então, que a gente tem uma opacificação difusa do hemitórax esquerdo, né? Eu não consigo ver nada do lado esquerdo. Do lado direito eu consigo ver alguma coisa, né? O hemitórax esquerdo está opacificado. Porém, né, o que está acontecendo? As estruturas mediastinais, né, elas estão desviadas para que lado? Elas estão desviadas ipsilateralmente, para o mesmo lado, e não para o lado contrário. Então, se fosse um derrame, né, teria que ser um derrame volumoso, com um efeito de massa e deslocando as coisas para o outro lado, né? Então, nesse caso, né, o que a gente vê é que tem um desvio ipsilateral das estruturas mediastinais, além de ter uma redução aí dos espaços intercostais destilado. Então, em vez de ter ganho de volume, a gente tem perda de volume. Então, toda vez que vocês tiverem um raio-x mostrando opacificação difusa de um hemitórax, o principal diagnóstico diferencial é atelectasia versus derrame. Como é que diferencia uma coisa da outra? O derrame tem efeito de massa, de volume. Então,
aumenta o tamanho do hemitórax, desvia as coisas para o outro lado. Quando é a atelectasia é o contrário, tem perda de volume, né? Então, desvia as coisas para o mesmo lado e a gente vê sinais de perda de volume. Então, aí não é um derrame, né? Se o Dr. Tales drenar isso daí, não vai dar certo, né? E isso aí, na verdade, o tubo estava seletivo. Por mais que pareça estar à esquerda, né? Ele estava enfiado no direita e desviou tudo para a esquerda. Então, o pessoal não acreditou na hora que eu estava falando que tinha uma atelectasia. Aí eu consegui resgatar esse exame poucas horas antes de ele ser entubado. Que mostra que, tipo... Normal. Tá certo que nós estamos vendo, né, Marcel, uma tecnicamente muito ruim, a aparelho, etc., um paciente obeso, um paciente acamado, ciência respiratória, etc., mas você via que tinha trama desse lado. Então, a conduta que eu fiz foi cuidadosamente tracionar o tubo, desinsuflei o cuff, tracionei lá, tem que ter todo o cuidado com a parte ventilatória, né, que a gente tem que ter por causa do Covid, clampeado o tubo, etc., tracionei o tubo, depois voltei a ventilar e consegui ganhar os 2 pulmões. Eu estou sem o raio-x aqui, pós ter feito essa manobra, mas abriu bem o pulmão. É isso. Beleza. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado aí. E estudem. Então, tá. Pessoal, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do professor Marcel. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom, viu, Marcel? Parabéns mais uma vez. E eu acho que, assim, vamos torcer agora para sair logo esse concurso, né, pessoal? A gente trazer mais o Marcel aí para nossos módulos aí de radiologia. Muito obrigado e vamos em frente aí, que daqui a 4 horas a gente volta para a pró-disfunção pulmonar. Falou, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Thales. Um abraço. Até mais, pessoal.